hoje vai estar no YouTube aí, quem sabe a partir de terça-feira ou quarta-feira, para que muitas pessoas venham ser alimentadas, abençoadas para a glória do Senhor. Meu querido pastor, pode dar lugar ao Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz por estar na casa do nosso Deus? Glória a Deus. Eu também estou aqui com as pernas tremendo, porque não é brincadeira. Olhar para esse povo maravilhoso que foi comprado com preço de sangue. Foi esse o preço pago por cada um de nós, amado irmão. E por isso estamos aqui. Eu sou o evangelista Campos, aqui é a minha filha, minha netinha, minha esposa. Ela não está hoje aqui porque ela toma de conta de um trabalho e ela está fazendo esse trabalho. Mas aqui eu estou representando a família. Eu quero dizer para vocês que para mim é uma alegria, é um prazer. É a terceira vez que o nosso amado pastor me dá essa oportunidade. E eu agradeço ao nosso Deus por ele me dar essa oportunidade de semear a verdade do Senhor. A última vez que estive aqui, não tínhamos essas máscaras no rosto. Não tínhamos, irmão. A minha alegria, o meu prazer é de abraçar, sentir o cheiro dos meus irmãos. Pegar na mão, cheirar meu irmão. Mas infelizmente estamos passando por um processo de distanciamento com essa máscara de proteção. E nós temos que obedecer às autoridades. Às vezes é uma situação incômoda, mas nós temos que entender que é para a saúde de cada um dos meus amados irmãos. Meus irmãos, para mim não é fácil estar desse lado. Já fiz isso algumas vezes, mas quando eu chego aqui, que olho para esse povo bonito, que é o povo do Senhor, eu digo, meu Deus, me ajuda, para que eu possa trazer. Eu costumo falar de reflexão. Reflexão significa eu refletir na minha vida. Essa reflexão, para que ela seja para o teu coração, para a tua alma, para você refletir na tua vida cristã. Como estão vivendo, irmão? Estão vivendo um dia difíceis. O mundo inteiro se dobrou, com a cabeça no chão, nos seus lares, com medo. Com medo. Templos do Senhor foram fechados. Quem está por trás disso? É o inimigo? Não. Porque jamais o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ia ficar olhando de braço cruzado o inimigo trabalhar. Não, essa é a mão do Senhor. Para as nações reconhecer que Ele é Deus. Para a igreja acordar, porque está dormindo. É para nós acordar, irmão. A noiva do Senhor está dormindo. Meu Deus. Ele vem buscar uma noiva pura e santa. Só entra no céu santo. Não entra pecado. Se hoje as portas do céu se abrissem, como estaria a nossa vida, meus amados irmãos? Como estaria? Eu vou citar aqui uma frase de Martin Luther King. Ele diz: prega a verdade e você colherá muitos amigos. Não foi assim que ele disse. Prega a verdade e você colherá muitos inimigos. Mas eu creio que a noiva do Senhor, aquela que Ele comprou com sangue de cruz, ela tem prazer em obedecer ao seu Senhor. Não é dificuldade para nenhum nascido de novo obedecer, se alegrar nos mandamentos do nosso Pai. Ele fez uma promessa em João 14: não se turbe
os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês creem nessa palavra? Eu acredito. Jesus Cristo está às portas para vir buscar a sua noiva. A noiva virgem, pura, imaculada, uma noiva santa. Meus amados irmãos, na carta do apóstolo Pedro, segunda carta de apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz uma coisa interessante, tão maravilhosa, tão profunda. Ele diz que nenhuma escritura foi escrita por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. O que temos aqui não é a vontade do homem. O que temos aqui é a inspiração divina por homens santos, inspirado pelo Espírito Santo. Por isso, preste atenção na palavra do Senhor. Eu não sei como está a tua vida, meu amado irmão, minha irmã. Eu não sei. Mas Deus conhece o teu deitar, conhece o teu levantar. Ele sabe a tua condição, Ele sabe a tua necessidade, Ele conhece a tua respiração. Ele só quer que você obedeça. Ele só quer que o povo do Senhor, a noiva do Senhor, obedeça os seus mandamentos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo 15 e 16. Em reverência ao nosso Todo-Poderoso, porque eu creio que Ele está neste lugar. Os que podem ficar de pé, que fiquem de pé. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, e o versículo 15 e o 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Toda a igreja, vamos repetir esses dois versículos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Fecha teus olhos e faz a oração ao nosso Deus. Senhor meu Deus, soberano e poderoso Pai, a tua palavra nos ensina, meu Pai querido: se dois de vós concordar sobre qualquer coisa que pedirem, será feito pelo meu Pai que está no céu. E onde estiver dois ou três reunidos em teu nome, ali estou eu no meio deles. Senhor meu Deus poderoso, a tua palavra nos ensina que o Senhor está no nosso meio. Pai querido, aqui está a tua igreja reunida. Abençoa cada um dos teus filhos, cada um das tuas filhas. Abençoa seus lares. Abençoa, meu Pai querido, cada um deles, na necessidade que eles precisam, Pai querido. Abençoa, Senhor meu Deus, seus projetos. Abençoa seus sonhos. Abençoa a sua saúde, meu Deus querido. Seus lares. Meu Deus amado e meu Pai querido, entra na mente, entra no entendimento, no fundo da alma. Tira o que não te agrada. Tira todo empecilho, Senhor, toda dúvida, toda questão que gera confusão no meio do teu povo. Purifica o coração. Abra a mente e o entendimento para que ele entenda, para que ele compreenda, para que ele saia daqui, meu Pai querido, refletindo nesta reflexão que hoje vai ser levada aos corações dos meus irmãos. Pai Santo, obrigado por este momento que o Senhor nos concede. Abençoa a tua igreja, abençoa a tua noiva, abençoa, meu Pai querido, os teus filhos e as tuas filhas.
Ó Deus santo e poderoso, também te peço pela minha vida. Retira de mim, retira o orgulho, retira a soberba, a vaidade, o ciúme, que talvez tão de perto me rodeia, e me usa como instrumento nas tuas mãos, para a honra e a glória do teu nome. Assim nós te pedimos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Esse texto, ele fala de santidade. Ele fala de santidade. E o que é ser um santo? O que significa essa palavra, santo? Amados irmãos e minhas irmãs, eu quero que vocês abram as suas mentes e deixem a preocupação lá fora. Faz a conexão entre você e Deus. É isso aqui, para você refletir. Que tipo de santo você é? Que tipo de santo nós somos? Será que a igreja, a noiva, realmente está esperando o seu Senhor? Só você sabe responder para dentro da tua alma como você está. Passamos um momento tão terrível, ainda está continuando. No nosso país, quase 150 mil pessoas partiram. No mundo inteiro, centenas, milhares partiram. Onde eles estão agora? Onde essas almas se encontram agora? Na presença de Deus ou distante de Deus? E vai continuar pelo um certo tempo. Como está a nossa vida, amado irmão? Vou fazer uma pergunta simples aos meus irmãos. E eu sei que tem pessoas inteligentes aqui, jovens. Quem souber, levanta a mão e diga: eu sei. E eu vou respeitar. Quem aqui quem sabe? Quem é que sabe se você tem mais 2 horas de vida? Levante a mão. 1 hora. 1 hora só. Meia hora. 20 minutos. Aí está. Eu vim de Maracanã para cá. Eu não sei se vou chegar em casa, mas eu não estou preocupado com isso. Eu tenho um Deus, nós temos um Pai que protege os seus. Quando eu vejo os irmãos preocupados, perturbados, meu Deus do céu, não conheço o Senhor que eles professaram um dia. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, tem um grande mandamento para nós. O que é que tem lá? Lá diz: não, é um mandamento, estejais ocioso ou inquieto por coisa alguma. Esse é o mandamento do Senhor. Não devemos estar preocupados se é amanhã, se é depois, se é daqui a 1 ano, se é daqui a 10 anos, daqui a meia hora. Bota a tua vida no altar e não te preocupa, porque Ele é Pai, Ele é Deus, Senhor nos céus, Senhor na terra. Tudo está no controle do nosso Deus. Tem outro alerta para os meus irmãos. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus, que te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Quem crê nesse Deus, dê glória a Deus. Não tenha medo, amado irmão e minha irmã. Cuidado nós temos que ter, precaução nós temos que ter, medo não. Medo não. O povo do Senhor não é para ter medo de nada, é para ter cuidado, obedecer às autoridades. Por que é que estamos aqui? Porque é uma ordenação de Deus lá em Romanos 13, obedecer às autoridades. Por isso estamos dessa maneira. Existe decreto, mas o povo do Senhor, o povo santo de Deus, ele obedece ao seu Senhor. Amado irmão, aquilo que você for fazer para Deus, procura fazer o teu melhor. O nosso amado pastor, ele aqui fez um apelo
em relação a pessoas que estão dependentes e que precisam de uma ajuda financeira. Irmão, o que você semear aqui tem galardão para tu lá na terra ou no céu. Faça o teu melhor ou não faça nada, porque nada ele recebe. Ele recebe com amor, com a sua disposição. Um dia eu vou estar diante do meu Criador. Qual será a minha conduta diante do meu Deus, do nosso Deus? Apocalipse 22:12 diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Um dia nós vamos estar lá, não tem como escapar. Jesus disse: olha, o galardão está comigo, não vou dar o anjo mais poderoso daqui do céu, para dar a cada um segundo as suas obras. O que temos feito pelo Senhor? Temos obedecido? Qual a minha condição? Se hoje eu partir, eu vou me apresentar diante dele. Sabe por que eu creio que é dessa maneira? Lá em Atos capítulo 7, quando Estevão está sendo apedrejado, o que é que ele diz? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E é assim comigo e com você no dia que nós partirmos. Ele estará nos céus para receber a nossa alma. Qual será a nossa condição, irmão? É de alegria ou de tristeza? Porque aqui na terra é o momento onde eu tenho que semear, eu tenho que buscar, é onde eu tenho que amar, perdoar. É aqui? Não é lá no céu. Lá é o acerto de conta. Mas vamos voltar para o texto. O apóstolo Pedro é bem claro nessa palavra. Mas como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo. Em o quê? Em toda vossa maneira de viver. Não é só na igreja, não é só em casa, não é só no trabalho. É em todo lugar. Seja luz e seja sal da terra. É em todo lugar, irmão. Nós temos que ter uma referência santa do nosso Deus. Os escândalos estão aí. Por que estão? Jesus disse: porque é necessário que venha o escândalo, mas ai do homem por quem vier o escândalo. Um dia eles estarão lá, um dia nós estaremos lá. Qual é a nossa condição? Mas como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda vossa maneira de viver. Mas como é o viver de um santo? Como é o viver de um santo? Como é que um homem santo ou uma mulher santa deve viver? A palavra nos ensina como deve viver um homem santo. Na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, o apóstolo nos vê um viver santo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí João classifica: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que está em Cristo permanece para sempre. O que é que nós estamos vivendo hoje, meus amados? Os cristãos imitando as coisas do mundo. O mundo adentrando ao nosso meio e muitos aceitando isso. Vocês têm um pastor, o pastor Nonato. Eu não gosto de elogiar nem de elogiar, mas eu gosto de honrar o homem de Deus e a mulher de Deus. Eu gosto de ser sincero. Esse homem se preocupa com você, meus irmãos. Não estou falando isso que eu estou na frente dele. Ele se preocupa com a igreja. Nós conversamos algumas vezes, eu ligo para ele, que eu posso conversar com meu irmão. Às vezes vem a tristeza. Mas não se preocupe não, meu pastor. O nosso Deus está no controle de todas as coisas.
Ele diz que os fios da nossa cabeça são todos contados. Um passarinho não cai se não for da permissão dele. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós estamos vivendo dias tão difíceis. Mas qual é um proceder? Vocês acham, meus irmãos, que nós não somos observados? O ímpio nos observa. Hebreus diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. O que significa dizer isso? Significa dizer que os céus observam a igreja. Os ímpios lá fora observam a conduta do cristão. O inferno também observa. Como é a conduta do homem de Deus? Eu agora queria pedir, meus irmãos, que vamos abrir lá em 2 Reis. 2 Reis. Como o homem e a mulher de Deus devem proceder? Qual é a atitude dele e como ele anda? E somos observados, como eu falei. Então vou ler aqui. Eu quero que você abra o teu ouvido, o teu coração, observe na leitura. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler o versículo 8 e 9. Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Preste atenção no versículo 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é o quê? É um santo homem de Deus. Entendeu? Nós somos observados na sociedade. Nós somos observados na nossa casa. Como a nossa conduta? Somos observados na rua, no nosso trabalho. A pergunta é simples: como eu estou vivendo? É uma vida em santidade ou uma vida à vontade? Meus amados e minhas queridas irmãs, vivemos dias em que tudo é permitido. Vivemos dias em que, irmãos, que nem a Bíblia eles querem andar mais. Eu acho que é com vergonha. Eu tenho prazer em andar com a minha Bíblia. Então aqui você vê que ela diz: olha, eu vejo que esse homem que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. Porque tem observado o quê? A conduta dele, a maneira como ele vive. É um exemplo. Qual é a lição que eu tiro aqui? Eliseu, ele era um crente igual a nós. Vamos submeter a Deus. Deus operava através dele. Porque ele guardava os mandamentos, ele obedecia ao Senhor. E Deus dava toda a autoridade. Por que não existe, meu pastor, meu amado irmão, meu pastor, Eliseus hoje? Existem alguns, é verdade. Mas poderia haver muito bem, muito mais. Porque a maneira que estão vivendo, será que estamos agradando o nosso Pai, o nosso Deus? Porque, irmão, nós sabemos que servir a Deus, nesse período que estamos, nessa sequência que estamos levando, não é tão fácil. Porque somos observados de todas as maneiras, somos criticados. Mas uma coisa eu digo a vocês: não te preocupa, obedeça só ao Senhor, guarda a sua palavra, obedeça ao Deus Todo-Poderoso, limpa teu coração, perdoa, ama, se envolve na obra do Senhor. O que é que nós vamos apresentar diante do nosso Deus? E nesse mesmo texto, no versículo 18 diz: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição receber dos vossos pais. Versículo 19 é o ponto. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse foi o nosso
preço. Sangue. Sacrifício. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Lucas 19:10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Era a minha condição. Eu estava destinado a ficar distante de Deus, mas a graça e a misericórdia de Deus me alcançou e nos alcançou, cada um de vocês, meus irmãos. Voltando para o nosso texto de santidade. Qual é o prazer de um santo e de uma santa? É um time de futebol? É os eventos que estão aí, onde muitos cristãos eu conheço, desde vir para a igreja, disse: não, eu não vou porque hoje tem um negócio lá em casa, eu vou ficar lá em casa. Eu convidei para vir. O prazer dele está no mundo. Qual é o meu prazer agora? Eu vivi uma vida dissoluta, meus irmãos. Eu tinha um prazer que eu me sorria no meio das pessoas, mas quando eu estava só, eu chorava. Eu tentei o suicídio 2 vezes, por causa da minha loucura. Prazer momentâneo. Mas hoje, qual é o meu prazer? Qual é a minha alegria? É estar na casa do Senhor. É falar do nosso Deus. É pregar o Evangelho. É estar junto com meus irmãos. Qual é meu prazer? O Salmo 1, ele diz qual é o nosso prazer. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Qual é o nosso prazer? Qual é o nosso prazer? O nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós somos o quê? Pois ele diz que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo o que ele fizer prosperará. Aleluia e glória a Deus. Deus nos ajuda, irmão. Ele nos dá sinal que Ele é comigo e contigo. Só em nós estar aqui já é o sinal da graça do Senhor na nossa vida. Quantos não partiram? Nós estamos aqui contando a história. Não fique triste, porque a palavra, como eu falei, não estejais ocioso por coisa alguma. Como é um viver santo? Meus irmãos, como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Como é que eu sei que estou obedecendo ao nosso Deus? Qual é a minha maneira de ver? Qual é os frutos que eu tenho que me mostra isso? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu fui fazer uma reforma, meu pastor, lá na minha casa. Chamei o primeiro homem, uma equipe. Ele disse R$7.000 o primeiro ponto. Na verdade tinha provisão para isso, mas tinha outras coisas. E minha esposa ficou um pouco triste. E eu digo: não fique triste, nós temos um Deus. E de manhã, quando eu ia saindo, eu disse: minha filha, vamos fazer uma oração aqui. E a minha oração a Deus foi essa: Senhor, envia pessoas com capacidade para fazer, e que nós sejamos justos com eles, que eles também sejam justos em relação ao preço, para essa reforma, que a minha casa pertence ao Senhor. Não é para luxo, é uma necessidade a princípio. E a gente saiu. Ao meio dia voltando, o cidadão vinha passando, olhou e disse: começou ainda não? Eu disse: não. Ele disse: se você quiser, eu começo segunda-feira, em 8 dias eu te entrego isso aí. Foi o que o rapaz falou para mim. 8 dias. Eu digo: quanto? R$3.000. Glória a Deus. O que é que o Salmo 1 diz? Que ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo que ele fizer vai o quê? Prosperará. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim.
Está vendo aí, minha filha? Você está vendo a oração? Como Deus respondeu tão simples. E aquele homem com 8 dias, está aqui. Deus só quer que obedeça, irmão. A nossa oração, Deus quer que te ouvir. Deus quer intimidade contigo. Você sabe que Ele quer intimidade contigo? Vamos lá para a 2 Crônica. O que é que Ele quer de você? O que é que Ele quer do povo do Senhor? O que é que Ele quer do povo santo? 2 Crônica, capítulo 7. Como é maravilhoso. A graça, a misericórdia, o amor do Todo-Poderoso. 2 Crônica, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 13, que faz parte do que nós estamos passando agora. Presta atenção, abre o teu ouvido, que diz que a palavra pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Aqui é a palavra do Senhor. Aqui está escrito. Por que tudo está escrito? Para nos ensinar, para nos encorajar, para nos ensinar a obedecer ao Senhor. Então, eu vou ler a partir do versículo 2 Crônica, capítulo 7, a partir do versículo 13, 14 e 15. Preste atenção aqui, o que eu falei do início, que tudo vem dele. Diz assim a palavra do Senhor: abre os teus olhos e teus ouvidos. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se eu enviar o quê? A peste entre o meu povo. Agora preste atenção, a sua graça e a sua misericórdia. Versículo 4. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, aleluia, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Presta atenção no versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Deus só quer que o povo do Senhor seja santo e obedeça a sua palavra, meus irmãos. É só isso que Ele quer de nós. Por que é tão difícil obedecer? Por quê? Nós temos um céu preparado, irmão, mansões celestiais, porque essa foi a promessa do Senhor para a sua noiva. Ele está voltando, a igreja não está entendendo. Os sinais estão aí. Por que só os santos entrarão nos céus e serão arrebatados? Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu estou falando de Hebreus 12:14. Quanto tempo nós estamos tirando para orar? Para apresentar a nossa igreja, nossos irmãos, nossa liderança, porque são eles que estão na frente. Você vê que o inimigo estão derrubando liderança e estão arrebentando com tudo. A igreja precisa orar, irmão, estar em comunhão um com os outros. Esse é o sentido. Estão vivendo os últimos dias. Por que eu creio que é isso? Porque Jesus diz em Mateus 24, 36, 37: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiu, bebiu, casado, assim casamento, até que veio o dilúvio, e eles não perceberam, e os consumiu a todo. Jesus diz: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Te santifica, te purifica, busca a presença do Senhor, te arrepende dos teus pecados, perdoa, limpa teu coração, para que você tenha paz, para que Deus escute a tua oração. Você sabia, amados irmãos, que tem oração que o Senhor não escuta, Ele abobina, Ele tira para fora? Você sabia disso? Onde está isso, irmão? Provérbio 28, 9. O que tem lá? Provérbio 28, 9. O que tem lá? O que desvia o ouvido de ouvir a lei do Senhor,
até a sua oração será abominável. Já imaginou um negócio desse? Está escrito. Por que está escrito? Por que tem tanta advertência na Bíblia? Para orientar o povo de Deus. Por que tem muito sofrendo por aí? E a oração muitas vezes não é ouvida. Já pensou uma coisa abominável diante do Senhor? O que desvia o ouvido de obedecer ao Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, até a sua oração é abominável diante dele. Por quê? Porque ele é santo. Deus santo não compartilha com coisas erradas. Mas tem a misericórdia do Senhor. Como ele é bom. No versículo 13, ele diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia e glória a Deus. Se volta para o Senhor, bota a tua vida no altar, obedece ao Deus Todo-Poderoso e Ele ouvirá a tua oração. É assim, meus irmãos. No versículo 14 é mais maravilhoso. Lá diz assim: bem-aventurado o varão que continuamente teme o Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. O amor de Deus e a justiça do Senhor. Olha como está teu coração, meus irmãos e minhas irmãs. O que nós temos feito para agradar o coração do Senhor nesses últimos dias? Se Jesus voltar hoje, como está a nossa vida? Como está? Só você sabe. Ninguém sabe como está a tua vida. Irmão, como eu sei? Como eu consigo a santidade? Como eu consigo a santidade? Existem 3 meios. A santidade ela é progressiva. E o que é ser santo? Significa separado. Primeiro ponto. O que é ser santo? Separado de quê? Das imundícies do mundo. Daquilo que eu comia, imundo. Um santo se consagra. Ele é o segundo ponto, ele é consagrado ao serviço do Senhor. Ele é separado. Eu vi minhas amadas irmãs cantando aqui, que coisa maravilhosa. Adorando o nosso Deus. A igreja de pé cantando. Nós amadas irmãs que oferecendo louvores ao nosso Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Deus se alegra com um coração puro, com um coração santo. Um coração que perdoa. Um coração que tem amor. Um coração que compartilha. Nessa pandemia, eu tenho 63 anos, sou um velho e estou no grupo de risco. Estava em casa e um telefonema foi dado. Eu atendi o telefone. Um irmão de 63 anos, o irmão José. Eu não reconheci a voz dele, mas me pediu ajuda. Irmão Campos, eu estou morrendo, me ajude. E a minha esposa ouviu quando eu estava falando com ele. E ela disse: meu filho, não acredito que você vai lá não. Vamos fazer o seguinte: vamos pagar um Uber. O Uber vai pegar o nosso irmão, vai levar para o hospital. Eu digo: não, minha filha, ele não ligou para o Uber, ele ligou para mim. Aleluia. Ele ligou para mim. E eu peguei minha garrafinha de álcool, entrei no meu quarto e disse: meu Deus, o Senhor tem uma obra na minha vida. Eu não sei de que eu vou morrer. Se é de coronavírus, se é atropelado, de velhice, eu não sei de que é, mas onde eu vou? E eu serei um covarde, não ia onde está meu irmão, ver ele pela última vez, porque ele se pediu da família toda. Meu filho, você vai? Eu digo: eu vou. E tem um salmo maravilhoso. É o Salmo 27 que diz:
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, e de quem me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, me cercaram para ceifar a minha vida, tropeçaram e caíram. Eu digo: Senhor, eu vou. Cheguei lá na casa do irmão Zé, estava todo mundo contaminado. E eu olhei, lá vai eu. Jesus disse, quando ele pega Gideão, ele diz: Gideão, levanta o povo para a guerra. Gideão levantou 32 mil homens. Deus diz assim: Gideão, tira os covardes e os medrosos do meio. Saiu 22 mil. Já imaginou? 22 mil saíram. Ficou 10 mil. Vai para a água. Observa o que eles fazem. Aquele que meter a mão e olhar, observar, vigiar, separa. Tirou 300. Então Deus quer homens. O povo do Senhor tem que ser um povo destemido, tem que ser um povo corajoso. E eu fui lá, peguei o irmão José e mais outro coronavírus. Bora, coronavírus, entra aí. Todo mundo junto. Fomos para o hospital. O irmão José está mais vivo do que nós todos juntos aqui. Foi curado. E ele, irmão Campos. Interessante, quando eu cheguei lá, irmão, pensa numa cena terrível. É como um peixe fora d'água ao meio-dia. E eu olhei assim para ele apavorado, não conseguia ficar em pé, quase cego. Ele disse: eu quero uma coisa sua. E ele quase sem falar: o que é, irmão? Quero um abraço. Um abraço? Diga um abraço. Me agarrei com ele. Vai morrer todos dois. Estou aqui contando a história. Nós temos um Deus, nós temos um Pai poderoso, soberano. E na tua vida, enquanto não se cumprir o que Ele tem na tua vida, se você obedecer, você não vai. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isaías diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Esse é o nosso Deus. Mas voltando para o texto. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santo, porque Ele é santo. Irmão, e como é que eu consigo a santidade? Eu falei que ser santo é ser separado das imundícias do mundo. Você agora é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não tem mais condenação para o povo do Senhor. Obedeça ao Senhor, guarde seus mandamentos. Irmãos, quando nós entendemos o que Deus quer na nossa vida, não precisa pastor carrasco, não. Nós temos o prazer, a alegria de servir o nosso Deus e guardar os seus mandamentos. É com alegria. Faz o dobro, porque Ele te deu o Filho Cristo para morrer por você na cruz. Por que nós não damos a metade? Por que nós não damos nada? Até a paz do Senhor nós damos de longe. Como eu consigo a santidade? Ela é progressiva. É cada manhã como o sol que nasce, até ficar o meio-dia, tinindo. Você não consegue olhar. É a vida do crente. Cada manhã, cada manhã. Até Jesus voltar ou ele partir para se encontrar com o seu mestre. Essa é a condição. O primeiro ponto. Como eu consigo a vida, ou seja, a santificação? Qual é a minha vida que eu devo prosseguir, irmão? Tem 3 pontos. Não é pela vontade humana, é pela vontade divina. É por meios divinos. Primeiro, vamos destacar 3 pontos.
o sangue de Cristo. É você entender o que aconteceu ali na cruz. Por que que ele foi para lá? Qual foi o objetivo? Será que nós entendemos o sacrifício de Jesus ali agonizando, pregado com prego nos seus pulsos, sendo chicoteado, sendo açoitado por minha causa? Será que nós entendemos isso? Esse é o primeiro ponto. Eu entender e compreender o sacrifício do Senhor na cruz. Qual é o texto que me chama a atenção para que eu possa entender isso? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Preste atenção. Lá diz assim: se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus e aleluia. Eu vou repetir o versículo. Se, por que tem essa palavra se? Porque tem uns que acham que está na luz, mas não está na treva. Mas se eu estou na luz, logicamente eu vou ter comunhão com meus irmãos, vou ter amor pelo meu irmão, vou carregar a cruz do meu irmão, vou compartilhar com o meu irmão, vou ajudar meu irmão. Se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E aí agora? Agora o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica todo pecado. Esse é o ponto. O segundo ponto é o Espírito Santo de Deus. Nós permitir que o Espírito Santo do Senhor habite em nossas vidas. Nós temos uma vida entregue ao Espírito Santo, que a palavra seja santo. Quem santifica? O Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Pai, a gente vê a ação do Pai. No Novo Testamento, a gente vê a ação do Filho. Na igreja, a gente vê a ação do Espírito Santo. Por que é assim? Porque João 16, hoje, Jesus diz assim: e quando Ele vier, Ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que me convenceu, nos convenceu do nosso pecado, da justiça do Senhor e o caminho para onde nós estávamos indo, o inferno. Foi Ele, por isso estamos aqui. Ele tocou no coração de vocês, irmão, por isso vocês estão aqui. Por que que eu vim lá de Marca? E ele disse uma coisa. Ele disse: irmão Campos, eu já li os 66 livros 10 vezes. Eu não chamei ele de mentiroso, porque ele era um irmão em Cristo, certo? E eu também era um novo convertido. Eu jamais poderia fazer isso, nem faço isso, meus irmãos. Mas eu fiquei duvidando, eu disse: 66 livros 10 vezes, Guilherme. Ele disse: 10 vezes, por quê? Eu digo: está certo. Eu digo: bom, se ele leu 10 vezes, eu também sei ler. Eu vou ler. E no ano, eu tenho 8 anos que sou crente, cristão. E no ano 2011, eu disse: Senhor, eu tinha dificuldade até de decorar meu número de telefone e meu endereço. Eu vou voltar, qual é o teu endereço? Rapaz, não marca não, para lá. Sabe não? Eu digo: não, estou lembrando não. Mas no ano de 2011, eu digo: Senhor, fertiliza a minha mente para as coisas do Senhor, para as coisas espirituais, para que eu possa desenvolver a minha mente. Se o Senhor fizer isso, nesse ano de 2011, eu vou ler as escrituras de Gênesis e Apocalipse 2 vezes. Naquele ano eu li mais de 5 vezes. Eu fui fazer um curso teológico no Centro Elácio. E o pastor presidente me deu uma ficha para me preencher. E ali, naquele momento ali, lá tinha algumas perguntas. E uma era: quanto tempo você tem de crente? E quantas vezes você já leu a Bíblia? E eu botei lá. E ele olhou para mim e chamou. Você é o fulano tal? Eu digo: sou o senhor. Você já leu a Bíblia, tudo isso? Ele disse: senhor. Tudo isso? Eu digo: pastor, está pouco. E ele disse: rapaz, eu tinha lido 40 vezes. Por que eu faço isso, irmão? Porque daqui eu extraio a minha vida cristã. Ela me diz o limite onde eu posso ir. Ela me dá a sabedoria, ela me dá força no dia mau. Ela me alerta. Quando eu quero fazer, eu me lembro.
Eu me lembro de 2 textos maravilhosos, que tem muito mais, milhares deles. Do Salmo 111, 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu me lembro disso. Eu não posso. Sou tentado. No versículo 18 do mesmo Salmo, diz assim: abra os meus olhos, abra a minha mente, para que veja as maravilhas da tua lei. E isso me ajuda nos momentos de confronto. Mas, amados irmãos, eu tenho pouco tempo para trazer aqui. Eu tenho até 5 minutos e eu vou trazer um testemunho. Quem aqui acredita em milagre? Não é esse milagre que estão por aí, não. Eu vi com meus olhos ali um milagre. Minha esposa, ela não está aqui porque ela está trabalhando. Nós temos um trabalhozinho e ela está fazendo lá. Que minha filha, minha netinha. A minha esposa foi acometida do coronavírus. Nesse período terrível. Adoeceu de coronavírus. E a vida definhando. Em consequência do coronavírus, ela teve paralisia facial. Uma cena que eu vi, eu digo, meu Deus do céu, me ajuda. Os olhos não fechavam, aberto direto. Aí imaginou uma cena dessa? Os olhos secando. Uma mulher jovem, cheia de vida. Minha companheirinha. Sem conseguir. Como um zumbi. Eu digo, não. Paralisia facial, pegou a boca no sentido normal, trouxe lá para o canto do ouvido, do lado direito. E eu vi aquela cena, eu digo, meu Deus. Levei para o hospital. Qual foi a palavra do médico? Ele olhou de longe. Você está com coronavírus. Tirou a máscara. E ele disse, olha, esse problema aí, ele vai se agravar mais, um pouco. Já estava terrível. Os olhos não fechavam. Eu vendo aquela cena. A boca lá para o canto. Aleluia. E o médico disse, a senhora vai fazer muita fisioterapia. Cadê esse problema? E talvez botox vai restaurar um pouco. E eu digo, não. O homem deu a sentença, mas quem assina embaixo é o nosso Deus. Vamos para casa. E saí com a minha mulher para casa. Eu entrei no meu quarto. Eu disse, meu Deus, como eu vou pregar a tua palavra no meio dos meus irmãos? Vendo a bagaceira da minha casa que está aqui. Por que isso, Senhor? Se eu não tenho fé, se eu não tenho essa fé suficiente, renova essa fé no meu coração. Bota essa fé no meu coração, que eu não posso ver minha esposa dessa maneira. Eu vou pregar o quê? E ali fiz minha oração. Mas também disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Em 24 horas, Deus fez um milagre. Ela se restaurou. Ficou mais bonita do que era. Deus, glória a Deus. Uma salva de palmas, meus irmãos. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Pai querido. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Irmão, esse é o nosso Deus. Por que Ele permitiu isso na minha vida? Por que Ele permitiu isso na minha casa? Porque Ele sabia que eu me ia encontrar com muitos irmãos chorando, reclamando da vida. E eu tenho um testemunho para dizer para ele, te acorda, ora a Deus, pede a mão de Deus, e Ele vai operar na tua vida. Deixa de choro. Nós temos um Pai que Ele nos prova para ver a nossa fé.
E a minha esposa está mais bonita que quando eu conheci. Saudável. Eu digo, meu Deus, obrigado. Se você tem alguma causa, meu irmão, olha como é que está a tua vida. Porque nós temos um Deus que faz milagre. Eu vi um milagre verdadeiro. Tem ministro da mídia, que ele teve aquele problema. Ele tem todo um aparato, ele tem toda uma condição, mas ele não ficou bom. Tem a parte torcida. A minha esposa não, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus e as filhas de Deus, Senhor. O irmão Deus, ele opera para mostrar que ele é Deus na nossa vida. Eu vou repetir o texto. Mas como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda, não é só um momento, maneira de viver. Ele vem buscar uma igreja, ele vem buscar um povo santo. Não é um povo qualquer, é um povo santo. Deus fez esse milagre por quê? Para mim dar esse testemunho aos meus irmãos. Olha que tu tem um Deus santo, um Deus poderoso. Nada é impossível à sua vontade e o seu querer. Te submete a Ele, obedece ao Senhor e tudo mais Ele fará. Amém? Paulo diz que é tudo com ordem e decência. 8 horas. Eu vou entregar para o meu pastor. Eu queria agradecer primeiro ao nosso Deus, meu Pai poderoso, que me dá essa oportunidade de falar essas palavras para os meus irmãos. Quero agradecer a presença de cada um dos meus irmãos. Irmão, fique mais forte. Irmã, fique mais firme. Porque Jesus está às portas e Ele vem buscar a sua igreja. Uma igreja santa, porque é assim que Ele quer a sua noiva. Amém? Quem entendeu a mensagem? Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Todo-Poderoso. Aleluia e glória a Deus. E eu quero passar aqui para o nosso amado pastor, para ele concluir e trazer o restante do trabalho. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Amém. Se tem alguém para aceitar Jesus, para se reconciliar com Jesus, vem aqui à frente.